A Vingança de Jesus Cristo, escrito por Edgar Dias de Vasconcelos. Jesus Cristo foi magnífico. Todavia é fundamental entender a sua história verdadeira. Não foi morto por razões religiosas. Entretanto, por motivos políticos. Só entender a história da criminologia se Jesus tivesse sido morto por manifestar como Deus, não teria sido crucificado, pois a tipificação da pena era outra. A crucificação é uma pena exclusivamente romana, aplicada aos presos por ações de terrorismo contra o Estado romano. Jesus nunca disse que era Deus. Tal procedimento, invenção dos apóstolos no mundo romano. Jesus enfrentou as autoridades judaicas por serem omissas em relação ao domínio de Roma. Entre elas, Herodes, o governador, Caifás, o sumo pontífice, sacerdotes, escribas e fariseus. Quando Jesus foi preso, sabia que seria crucificado. César Augusto jamais perdoaria um inimigo do império. Jesus era um judeu cheio de sabedoria. Antes da crucificação, reuniu com seus discípulos. Disse Jesus com veemência a Pedro: se o nosso plano não funcionar, então, Pedro, procure uma forma de destruir o Império Romano. Jesus foi preso e morto a pedido do imperador César Augusto, crucificado em uma cruz, como manda a lei de Roma. Aos criminosos políticos, os contestadores do Império de Roma, os discípulos fogem para o Ocidente com o objetivo de destruir o Império. O Ocidente era composto de tribos violentas, povos bárbaros. Os apóstolos, percebendo que era gente ignorante, começaram a falar de Jesus como Deus. Com efeito, contou a história de Jesus como um suposto Deus Todo-Poderoso. Efetivava todas as formas de milagres, sendo morto pela sua força de Deus, ressuscitou. Subiu ao céu para cuidar da moradia para todos que tivessem fé. Os pobres se converteram. Os cristãos
foram terrivelmente perseguidos. Entretanto, o império foi demolido. Porém, recuperado posteriormente, no início do século III, Constantino, quando chega ao poder, após vencer o exército do Senado com o apoio dos cristãos, disse ser cristão, adotando o cristianismo como religião do império, dando liberdade para praticar o culto ao Deus Jesus. O exército reorganiza com a força do cristianismo, impondo novamente a expansão do Império Romano. Os pobres entenderam como ação do próprio Deus. O império era a forma de difundir o cristianismo. Então, o golpe pensado, dado por Jesus e os apóstolos na destruição do Império de Roma, de uma religião desagregadora do império, passou a ser uma religião dos dominadores, de uma fé libertadora a uma fé de opressão. Hoje, na América Latina, a fé dos pentecostais não é a fé dos primeiros cristãos. Todavia, a fé de Constantino, aquele que dominava os oprimidos, fazendo uso do cristianismo, escrito por Edgar Dias de Vasconcelos,